Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu trabalho aqui no Tribunal de Justiça, na Secretaria Judiciária, e hoje eu estou aqui para falar sobre as tabelas processuais unificadas do CNJ. O tema dessa exposição faz parte de um conjunto de ações que o Tribunal está traçando para melhorar a produtividade das unidades judiciárias. Então eu vou mostrar para vocês a importância das tabelas processuais e como elas devem ser utilizadas no dia a dia, no cotidiano das varas, ok? Bom, a minha exposição ela tem como objetivo geral apresentar e instruir acerca das tabelas processuais unificadas que foram instituídas pela Resolução número 46 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça. E especificamente eu pretendo apresentar a motivação e os objetivos para a criação das tabelas processuais, apresentar a estrutura das tabelas processuais, explicar a diferença entre as tabelas processuais de classe, assunto e movimentações e os seus usos no cadastro e na movimentação processual. Bom, essa exposição ela tem como conteúdo programático motivação e os objetivos da criação das tabelas processuais, a estrutura das tabelas processuais unificadas e a utilização das tabelas processuais, que a gente vai chamar aqui também de TPU, como eu disse, no cotidiano, no trabalho do dia a dia da vara. Bom, como eu disse anteriormente, as tabelas processuais foram criadas pelo CNJ, através da resolução número 46 de 2007. Mas assim, o que é que levou o CNJ a criar essas tabelas processuais unificadas? Ou seja, qual é a motivação e quais são os objetivos da criação dessas tabelas? Bom, o contexto que o CNJ vislumbrou à época, não só no Tribunal de Justiça do Ceará, mas em todo o Brasil, foi que havia uma diversidade de informações para identificar os feitos, identificar a nomenclatura dos feitos e as fases processuais dos feitos. Então, assim, cada tribunal do país utilizava um certo padrão de informações para identificar os feitos. E aqui no Tribunal de Justiça do Ceará não era diferente. Então, às vezes, aqui para a gente identificar uma determinada ação, nomear uma determinada ação, um determinado feito, a gente tinha vários registros. Então, assim, como forma de padronizar essas informações, o CNJ vislumbrou a necessidade de se criar uma tabela. Ou seja, a partir de então, todos os tribunais do Brasil seriam obrigados a obedecer, a seguir essas tabelas processuais no momento da identificação dos feitos e no momento da identificação da movimentação processual desses feitos. Então essa foi a motivação para a criação das tabelas processuais unificadas. Em suma, padronizar as informações de maneira a facilitar o controle e a extração de relatórios. Ok? Bom, como objetivos, as tabelas processuais unificadas elas servem para conferir uma maior uniformidade no tratamento da informação, de forma a se extrair relatórios estatísticos mais precisos, racionalizar o fluxo de processos e facilitar o encadeamento lógico dos atos processuais, aproveitar as informações para uso nas diversas instâncias, viabilizar a troca de informações entre os diversos sistemas e bases de dados, que é uma realidade que a gente tem hoje aqui no Tribunal de Justiça, diversos sistemas. Então, na medida que essas informações estão padronizadas, estão tabeladas, facilita essa migração de dados, possibilitar a gestão documental dos processos arquivados, identificar com maior precisão e o tempo médio de duração de cada fase processual. A gente vai ver lá na frente as tabelas de movimentações, em que ela identifica a fase processual, e melhorar a compreensão do andamento processual pelo jurisdicionado. Isso também é um objetivo muito importante, porque a gente sabe que o jurisdicionado, a parte, ela está sempre interessada em saber como é que está o andamento do seu processo. Então, no momento em que eu tenho uma informação mais clara, mais precisa, mais objetiva, padronizada, eu facilito essa informação a ser fornecida para o jurisdicionado, para a parte.
Bom, mas como é que estão estruturadas essas tabelas processuais? Primeiro a gente tem que identificar que são 3 as tabelas processuais unificadas. Né? Tem uma tabela de classes, que ela vai identificar o rito ou procedimento a ser utilizado naquela ação, naquele feito. A tabela de assunto, que ela também identifica, ela serve para complementar, para tornar mais clara a identificação do feito, e ela vai identificar o contexto, a situação fática, o pedido contido na petição inicial. E por último, a tabela de movimentações, que é usada para registrar todo o andamento processual, desde o protocolo, passando pela distribuição, pelo julgamento, enfim, todas as movimentações ocorridas no curso do processo. Bom, mas como é que estariam organizadas essas informações? Ou seja, essas informações referentes às classes processuais, aos assuntos e às movimentações. Como é que o CNJ estruturou isso aí? Ou seja, como é que essas tabelas processuais estão organizadas, estão estruturadas? Bom, o CNJ procurou agrupar em cada uma dessas tabelas um conjunto de informações de acordo com a especificidade da área do direito ou da matéria. Então elas estão organizadas no que a gente chama de níveis hierárquicos. Então assim, para cada grupo de informações eu vou ter vários níveis hierárquicos. Eu vou especificando, né, cada tema do direito até chegar na informação mais precisa, mais objetiva e que eu vou utilizar no sistema, certo? É o que a gente chama de último nível da tabela. Então, eu tenho vários níveis, que cada nível desse vai agrupando as informações de acordo com um determinado parâmetro, e eu vou utilizar sempre o último nível, né? Que esse é o que é o mais específico, tá? Então, a partir do nível 1, eu posso ter diversos outros níveis, tá? Até chegar no nível em que eu desejo. E, além disso, né, para facilitar, né, a precisão no momento da utilização dessa informação, o CNJ também traz umas informações complementares, né, em que ele vai detalhar aquele registro que eu estou escolhendo para utilizar. Ou seja, ele vai dizer se a instância, né, está correta, uma determinada classe, um determinado assunto. Eu posso dizer que aquela classe é utilizada no primeiro grau, no segundo grau, nos juizados. Enfim, a competência ele vai trazer a previsão legal daquele registro. Né? Então, vou ter, por exemplo, um mandado de segurança no procedimento comum ordinário, ele vai trazer a lei e o artigo, né, de que trata aquele procedimento, por exemplo. E, além disso, ele também vai trazer um glossário, né, onde ele vai informar ou transcrever o artigo da lei ou dar alguma informação, alguma orientação complementar para o usuário. Então, assim, essas informações complementares servem para auxiliar o servidor no momento do lançamento de determinada informação, seja de classe, seja de assunto, ou seja de movimentações. Bom, explanada a estrutura das tabelas processuais, eu vou passar agora a explicar cada uma delas separadamente. Começando pela tabela de classes. Como eu falei anteriormente, a tabela de classe ela serve para identificar um rito ou um procedimento. E a gente sabe que os ritos e os procedimentos eles são definidos em lei. Então, o que seria isso? Por exemplo, o mandado de segurança tem um rito próprio, que é a lei do mandado de segurança. Né? Um recurso de apelação eu tenho um rito próprio que também está lá no CPC. O habeas corpus é outro rito processual, que também está definido em lei. Então, sim, a tabela de classes ela é utilizada no momento do cadastramento dos feitos e ela identifica o rito ou procedimento a ser utilizado. Né? Então, toda vida que se falar em classe, entenda-se rito processual. E como ela está estruturada? Né? Como eu falei anteriormente, naquela estrutura de níveis, a tabela de classe está estruturada inicialmente em 9 categorias, ou seja, em 9 níveis iniciais, de acordo com a competência, com a natureza da matéria ou ainda com a sua especialidade. Então, eu tenho aqui os ritos dos juizados da infância e da juventude, os procedimentos administrativos,
os procedimentos pré-processuais de resolução consensual, os procedimentos relativos aos processos do civil do trabalho, os procedimentos atinentes ao processo criminal, os procedimentos atinentes ao processo eleitoral, ao processo militar e os procedimentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os 9 níveis iniciais da tabela de classe. Como eu falei anteriormente, eles agrupam, né, outras informações, outros registros, até eu chegar no registro que eu devo utilizar. Bom, eu vou mostrar isso de uma forma mais dinâmica, né? Como é que o CNJ está apresentando isso de uma forma mais dinâmica? Bom, primeiro eu vou sugerir que vocês sempre acessem essa URL aqui, essa página do CNJ, que mostra as tabelas processuais da maneira que eu estou apresentando aqui agora. Então é www.cnj.jus.br/sgt/consulta_pública, ok? Eu vou passar aqui para a página do CNJ, que é justamente essa página aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de área pública e das tabelas processuais. É aqui onde estão, né, apresentadas todas as tabelas de classe, assunto e de movimentações. Então isso aqui serve para orientar vocês no momento da utilização das tabelas processuais. Bom, então como é que funciona isso no site, né? Ou seja, como é que está apresentado isso dentro da página do tribunal? Como eu disse, essa forma mais dinâmica vai facilitar mais o entendimento de vocês. Então aqui está apresentada, por exemplo, no site do CNJ, no site onde estão as tabelas processuais notificadas, as tabelas de classes, que são organizadas em seu primeiro nível em 9 categorias. Então vou mostrar aqui para vocês como é que é essa organização de uma maneira mais dinâmica. Tá? Então vamos tomar aqui como exemplo, né, a classe mandado de segurança. Então digamos que chega uma petição inicial lá no protocolo, na distribuição, e que ela trate, né, de um mandado de segurança. Então eu teria que cadastrar aquele feito como um mandado de segurança. O mandado de segurança, como eu disse, ele é uma classe processual. E ela estaria, esse registro do mandado de segurança, ele estaria inserido em um desses 9 níveis aqui, né? Então, como é que eu identificaria, né, o mandado de segurança? Então, vamos ver aqui na tabela. A gente sabe que o mandado de segurança ele é um processo civil e do trabalho. Então, certamente, ele estaria nesse nível aqui, de número 2, né, de processo civil e do trabalho. No momento em que eu abro essa pasta de processo civil e do trabalho, eu vou para o segundo nível da tabela. E nesse segundo nível da tabela, eu já tenho 6 outras pastas, ou seja, 6 outros níveis, né? Então, assim, o mandado de segurança, por exemplo, eu sei que ele é um processo de conhecimento. Então, eu vou abrir a pasta de processo de conhecimento. E dentro da pasta de processo de conhecimento, eu já vou para um terceiro nível, né? Que vai ter, né, outras 3 pastas, que são procedimento de conhecimento, procedimento de cumprimento de sentença / decisão e procedimento de liquidação. Bom, dessas 3, é mais provável que o mandado de segurança esteja nessa daqui. Então eu vou abrindo agora já o 4º nível. E esse 4º nível, ele me traz 5 outros registros, certo? Que eu tenho procedimento comum, procedimento de juizado especial, procedimento sumário, procedimento especial e procedimentos trabalhistas. Bom, eu sei que não é procedimento trabalhista, então certamente ele vai estar dentro desse outro nível. Então eu vou abrindo aqui. Notem que eu tenho vários níveis, como eu falei, né? A informação ela pode estar guardada dentro de vários níveis, então eu tenho que identificar qual é o nível correto. Então eu sei que dentro de procedimentos especiais, eu sei que eu tenho procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, procedimentos especiais de jurisdição voluntária e procedimentos regidos por outros códigos, leis. A gente sabe que o mandado de segurança está regido, né, por outros códigos, uma lei própria. Então, eu abrindo esse nível aqui, tá, eu vou procurar aqui então o mandado de segurança. Ok? Vamos ver aqui. Bom, está bem aqui, ó, mandato de segurança civil. Observem
que cada registro desse da tabela ele contém também um código numérico. E isso serve para quê? A gente vai se deparar com muitos registros com o mesmo nome. Por exemplo, mandado de segurança civil, né? Ou então posso ter apelação, que pode ser uma apelação civil, uma apelação criminal. Então o que vai diferenciar isso